Bom, galera, então sejam bem-vindos aí à comunidade DS, quem é novo, né? Bem-vindo ao Raon também, vai participar com a gente hoje. E hoje, então, a gente finaliza o nosso PA4 com a simulação da entrevista, desculpa, PA3 com a simulação da entrevista. E aí, depois da entrevista agora com o Gabriel e com o Raon, a gente vai começar o PA4, onde eu vou passar as instruções para vocês, tá? Então, como que vai funcionar? O Raon, ele é recrutador, tá? E a gente já trabalhou junto aí um tempo, né? Tivemos algumas conversas, o Raon já acompanha os conteúdos também, a gente está sempre em contato. E a ideia aqui é fazer uma simulação de entrevista com o Gabriel. Então, o Gabriel vai ter aí 1 hora para apresentar o trabalho dele, né? O resultado do PA. E o Raon vai me ajudar a fazer essa entrevista. Então, a gente vai fazer umas perguntas para o Gabriel. E, Gabriel, eu vou cronometrar o tempo para você, tá? Então, eu vou avisando quando faltar 30 minutos, 20 minutos, assim por diante. Também vou fazer algumas anotações para depois te passar. E aí, depois dessa 1 hora, quando terminar a entrevista, o Raon e eu, a gente vai fazer um debriefing para o Gabriel. Então, falar para ele pontos que ele foi bem, pontos que ele tem a melhorar. E aí, depois disso, então, a gente faz uns 15 minutos para fazer o kickoff do PA5, tá bom? Então, vamos lá, vamos nessa. Gabriel, pedir para você compartilhar a tua tela e a gente vai começar, tá bom? Ah, e antes disso, quero que o Raul apresente um pouquinho ele, fala um pouquinho onde ele trabalha, o que ele faz no dia a dia, e explica um pouquinho para a gente aí, Raul. Beleza, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos aí, prazer. Bom, trabalho com recrutamento já há alguns anos aí, principalmente na área de tecnologia, atendendo aí prioritariamente a área de data, então conheço bastante aí, já falei com centenas de cientistas de dados aí, já construí times, participei da expansão de times. Hoje eu trabalho no Page Group, né, na Page Outsourcing, já atendi diversos clientes aí na área de TI também, principalmente fintechs. Então, tem uma experiência aí legal que tenho certeza que vai contribuir aí para essa noite aí, para vir ajudar o Megaro nesse projeto. Legal. Beleza, então vamos nessa. Gabriel, pode compartilhar a tua tela. Beleza. Vocês conseguem ver? Vamos lá, conseguimos ver. Legal. Bom, Gabriel, antes de começar, a gente quer fazer umas perguntas para você. Eu queria perguntar um pouquinho assim sobre, se você falasse um pouquinho de um projeto que você mais teve dificuldade e foi mais desafiador assim de fazer. E quais foram as dificuldades que você teve? O que você fez para poder superar as dificuldades e seguir em frente, tá? Tá, legal. Bom, acho que um dos que eu tive mais dificuldade foi assim que eu cheguei no emprego que eu tô agora, né? Eu cheguei aqui na universidade e eu tive que... Um dos projetos era refazer um código antigo já, né? Então eu meio que liderei um pequeno grupo junto com outros estudantes para reescrever esse código e modernizar ele também, né? Deixar, assim, não só transferir... A gente reescreveu de C++ para Python, para deixar ele um pouco mais novo. A maioria dos estudantes estão saindo da universidade aprendendo Python agora, né? Já não se aprende mais tanto C ou C++. Então, a ideia era modernizar e também fazer muitas features novas para o código, né? Escrever umas coisas novas para o código. Então, isso foi um pouco desafiador, porque foi a primeira vez que eu era o responsável para liderar mesmo o projeto, né? E não era só meu projeto, tinha estudantes envolvidos e tudo mais. Então, esse foi um pouco diferente, primeira vez, mas acho que lidamos bem todos, tanto eu como os estudantes também. A gente conseguiu trabalhar legal e deu bastante certo, né? Acabei ganhando uma fellowship por causa do trabalho e tudo mais, então foi bem legal. Legal, Gabriel. E, cara, como que você chegou, assim, nesse projeto? Conta um pouquinho do Gabriel, assim, tipo, como é que começou esse interesse pela física, pelas exatas? Faz um resumo aí um pouco da tua trajetória até onde você está hoje, assim.
Tá. Bom, eu fiz a faculdade de Física, que nem se falou, aí no Brasil, né, aí em São Paulo, sou de São Paulo, então estudei por lá. Aí, durante a faculdade, eu entrei em Física sem saber exatamente se era o que eu queria, né, como a maioria dos jovens, assim, eu ainda estava meio perdido, mas eu sabia que era a área de exatas, que eu gostava bastante. E aí, gostei do curso, resolvi ficar e continuar um pouco na pós-graduação e tentar fazer um pouco de pesquisa, né, para ver se era isso que eu queria fazer. Então eu fiz um mestrado e daí eu resolvi sair e fui para os Estados Unidos para fazer o doutorado lá. E foi no doutorado que eu encontrei data science, né, particularmente porque na física, na academia, os algoritmos de machine learning já estão sendo usados há bastante tempo, né? Mas como eu estava, entre aspas, preso na academia, eu não sabia muito desse mundo que a galera começou a usar nos 2000, principalmente depois dos 2010, né? De pegar esse ferramental e aplicar por um mundo de possibilidades, assim, né? Então, e aí foi no doutorado que eu estava estudando algumas técnicas de machine learning para aplicar na minha pesquisa. E aí no Google eu acabei vendo, caramba, tem uma galera aplicando e trabalhando com isso. Eu conheci muita gente também que estava terminando o doutorado lá na faculdade e fazendo a transição para Data Science, né? Vários bootcamps que fazem essa porta, né? Mais ou menos, essa ponte, na verdade, entre a academia e a indústria. Aí conheci bastante gente, acabei me apaixonando por isso e falei, putz, acho que é isso que eu quero fazer, porque já é meio que o que eu faço na prática todo dia, só que aplicado em outra coisa, né? E os projetos são quase que infinitos, assim, as possibilidades, né, de aplicação. Isso foi mais ou menos em 2015, quando eu estava na metade do doutorado. Então eu comecei a estudar bastante desde então, machine learning e data science, assim, não tanto aplicado para a academia, mais para a indústria. E aí depois, quando eu terminei, eu tinha que resolver, né? Será que eu aplico já para tentar uma companhia, uma indústria e já vou, ou fico um pouco mais na academia? Então eu tentei fazer algo meio híbrido, na verdade. Então por isso que agora eu estou como um pós-doc num instituto de física, mas focado em projetos de data science. Então tudo que eu faço aqui é relacionado a machine learning aplicada a research, né? A pesquisa. E aí agora eu quero fazer o segundo passo, que é transicionar de vez e ir para a indústria. Então, daqui uns meses, assim, ou um pouco mais, talvez, não sei, quando eu tiver meio que terminando por aqui, é o meu próximo passo. Mas foi assim que eu cheguei aqui. Legal, legal, Gabriel. E o que você julga na sua trajetória ser uma das suas maiores conquistas, assim? Hum, acho que acho que o resultado do meu doutorado eu gostei bastante. Eu é algo que foi bem legal, foi surpreendente, assim. Então, o que eu fiz basicamente na minha tese foi o que eu estava falando, né? Em 2015, quando eu estava mais ou menos na metade, eu resolvi aplicar machine learning para pesquisa. Então, eu fiz uma tese cujo tema é já bastante velho, assim, é um experimento que começou já começou a tomar dados na década de 90, mas a ideia nasceu na década de 70, 80. Então, é um tema já relativamente antigo, mas todas as análises que tinham sido feitas até então eram análises bastante, como que eu falo, assim, antigas, né, no sentido antes desse boom de data science começar. Então é análise de dados, claro, né, estatística e inferência e tudo mais, mas sem essa modernidade. Então eu quis trazer isso, que também não é tão novidade assim, ou seja, muita gente já estava fazendo isso, só ninguém tinha feito para esse problema específico que eu resolvi atacar. Então eu fiz isso e no fim deu bastante certo. A gente usa um jargão um pouquinho diferente, né, do que da data science, mas basicamente o que a gente aqui na comunidade chama de recall e purity, né, e precision, desculpa, recall e precision. Na academia a gente costuma chamar de eficiência e pureza, né. O recall é eficiência, ou seja, quão eficiente você é em detectar a classe que você está interessado, que é o recall, e a pureza é
é a precision, né? Quão puro é a sua sample, dado que você classificou alguma coisa como interessante, né? Como classe 1, quão puro é a sua classificação. Então, eu consegui manter a mesma pureza, mas aumentar o recall em 50% usando esse novo algoritmo. Então, foi algo bem legal. Bem bacana. Legal, muito legal, Gabriel. Não sei se o Raul tem perguntas. Sim, Gabriel, você deve ter conhecido diversos profissionais aí na sua carreira, muita gente boa aí. Eu queria saber, assim, do melhor profissional que você considera já ter trabalhado, já ter estudado junto, qual foi a melhor coisa que você aprendeu com ele, assim, que você leva para sua carreira? Legal, isso é... Olha, eu acho que eu aprendi muito, de fato, com muita gente, mas até pelo tempo que eu trabalhei com a pessoa, eu acho que eu ficaria com o meu orientador de doutorado, principalmente o que eu aprendi, não tanto da física em si, ou da pesquisa em si, claro que eu aprendi muito, mas eu aprendi, acho que muito mais como trabalhar eficientemente, assim, e o cara já era bem mais velho também, né? Eu tive 2 orientadores, um deles já bem mais velho, então ele já não ensinava tanta física, porque ele acabou meio que parando no tempo, assim, em termos da pesquisa, que é algo normal, né? Mas ele trazia toda essa bagagem de, tipo, como você ataca problemas novos, como você soluciona problemas que você nunca viu, que ninguém tem a resposta e tal, tudo isso. Eu acho que isso eu aprendi bastante com ele, foi algo que eu vou carregar. Legal. E aí, falando do seu orientador, né? Mas pensando ainda no outro lado da moeda, então, né? Você como orientador, né? Você falou que teve a oportunidade aí de liderar um time, né? Você como orientador, assim, quais foram as dificuldades que você teve trabalhando em time, liderando um time? E em contrapartida também, na segunda parte aí da pergunta, o que você acha que as pessoas que trabalham ao seu lado mais aprendem? A primeira parte é mais fácil de responder porque foi basicamente o que eu estava falando para o Meigaro no começo, né? Como foi a primeira vez que eu estava nesse papel de liderança do projeto, foi interessante ver que assim diferentes pessoas trabalham de formas bastante diferentes, né? Eles têm um pace, né? Um ritmo bem diferente, uma dinâmica diferente de trabalhar, não só em quão rápido ou devagar as pessoas entregam resultados, mas também a forma, né, de se relacionar. Tem gente que é bom que você deixa a pessoa trabalhando, que ela vai produzir, então você vê de vez em quando, né, você uma vez por semana, uma vez por mês, de repente você vê como é que a pessoa tá, se ela tá parada, se ela tá presa em algum lugar. Enquanto tem gente que prefere já um micromanagement, né? Tipo, você precisa falar com a pessoa todo dia, uma vez a cada 2 dias, dar um toque, porque a pessoa sabe o que tem que fazer e tal, mas ela gosta, né, de tá sempre discutindo o projeto e andando junto com outras pessoas. Então, no começo foi interessante, assim, eu queria, de repente, adotar alguma forma e eu vi que não é sempre assim, né? Então, o líder, é interessante que a pessoa se adapte à situação ali. Então, foi algo que eu sofri bastante no começo. Sofri no sentido, não sabia que ia ser assim, né? Então, aprendi bastante no começo. Então, acho que isso foi uma das coisas difíceis do começo, mas depois o que elas aprendem de mim, bom, eu espero que uma das coisas que eu consegui passar foi essa ideia também de como tinha mais gente trabalhando no projeto, às vezes para um mesmo problema, assim, para uma mesma situação, vinha soluções diferentes, né? Principalmente com coding, assim, com programação, tem infinitas maneiras de fazer a mesma coisa, né? E umas são melhores para umas coisas, outras para outras e tal. Então eu sempre tentei passar essa ideia que não tinha muito certo e errado, né? O que importava ali em primeira coisa para física, a coisa que primeiro que a gente está considerando assim que é importante é que os resultados estejam certos, ou seja, não tenha nenhum bug, e principalmente para ciência e tal. A eficiência é algo muito importante, principalmente para a ciência da computação ou dependendo da aplicação que você vai fazer, mas para a gente já não é tanto assim. A gente não precisa ser eficiente em cada linha do código, né? Até porque a gente não é programador, mas
mas é muito importante que os resultados estejam certos. Então, é algo que eu tentava passar assim para os estudantes, sempre testar muito o código, né? Principalmente quanto mais jovem é o estudante, assim, eles tendem a resolver o problema de imediato, assim, sem de repente testar com um caso fácil que dá para fazer na mão, né? Ou seja, coloca números lá que você sabe qual é a resposta e vê se o código está dando a resposta que você espera. Né? É o teste básico assim que você tem que fazer. Então eu acho que eu sempre tentei passar isso para eles e espero que eles tenham. Acho que eles aprenderam bem, na verdade, essa ideia de testar e de ter sempre diferentes soluções. Legal. Vamos começar então, Gabriel, a sua apresentação. Queria que você passasse então teu projeto, explorasse bastante o raciocínio que você tomou e quais são os riscos que você assume ao fazer algumas premissas, usar alguns modelos, alguma coisa. O Raon, tipo, já deu uma lida também contextualizou um pouquinho do teu projeto. Então, eu queria que você passasse um pouquinho aí pelo teu projeto para a gente, e aí eu vou cronometrando aqui o tempo, tá bom? Legal, legal. Vamos lá, então. Então eu vou apresentar aqui o problema, principalmente para quem está chegando agora também não sabe exatamente do que a gente está falando. Eu vou mostrar qual é a situação que a gente está tentando responder e depois passar pela descrição dos dados, os insights, as coisas que a gente discutiu. Eu vou apresentar a minha solução, como é que eu resolvi o problema, quais são os resultados finais e o que dá para fazer no futuro, né, os riscos que o Megaron acabou de comentar, algumas considerações finais. Então, o problema é esse daqui. O nosso cliente aqui é um banco, o TopBank, cujo produto deles é uma conta bancária, mais ou menos normal, que não tem nenhuma taxa, é um contrato anual com os clientes basicamente se auto-renovam todo ano se eles não fazem nada, sem pagar nenhuma taxa, e a maneira que o banco recebe dinheiro, né, a entrada do banco, é através das transações que os clientes performam com o cartão, né, seja o cartão de crédito ou de débito. E a gente tem mais ou menos essa estimativa de que cada cliente traz um retorno para o banco de 15% a 20% do salário médio deles, dependendo de que tipo de cliente, né? Então tem essas duas classes. Se o cliente tem um salário abaixo da média do salário dos clientes do banco, o retorno esperado é mais ou menos 15%. E se ele tem um salário maior que a média, o valor esperado de retorno é 20%. E o nosso desafio aqui, ele tem duas partes, né? O primeiro é, todo ano, uma certa fração da clientela não renova os contratos e deixa o TopBank. Então, a primeira parte é, será que a gente consegue prever quem são esses clientes, né? Quem que vai deixar o TopBank, que é o que a gente vai chamar de churn aqui. E segundo, e até mais importante, é, será que tem alguma coisa que a gente pode fazer para prevenir esse fluxo de saída desses clientes, né? Será que a gente pode trabalhar com os outros times da companhia aqui e, de repente, oferecer alguma coisa para esses clientes e fazer com que eles fiquem? Então, esse é o problema, né? Essa é a situação que a gente precisa resolver. Então, os dados que a gente tem para resolver são basicamente esses daqui. Então, aqui eu estou mostrando, por exemplo, os dados de 3 clientes aleatórios, só para a gente ter uma noção de como é que os dados funcionam. Então, a gente tem essas informações sobre cada um dos clientes, né? Então, o que vale a pena ressaltar aqui é que as 3 primeiras colunas ali, ou linhas, na verdade, elas não vão ser muito úteis para a gente, para fazer a data análise, são só os IDs dos usuários. E depois a gente tem essas outras linhas, esses outros atributos para trabalhar, né? Coisas como o credit score da pessoa, né? O país. Então a gente está trabalhando agora em 3 países: França, Itália e Alemanha. Desculpa, Espanha e Alemanha. A idade, quanto tempo eles estão no banco e coisas do tipo. E o que a gente quer prever é essa última linha aqui,
que a database trouxe para a gente como exited, para falar se do último ano essa pessoa deixou o Top Bank ou não. Então, aqui está a descrição dos dados. Acho que não vale a pena a gente perder muito tempo com isso. A única coisa que vale a pena ressaltar aqui é essa média da coluna exited, né? Que é exatamente o que a gente vai tentar prever primeiro com o nosso algoritmo de AI. Então, o que eu estou chamando aqui de churn ratio é 20,4%. Então, isso significa que todo ano, mais ou menos, 20% dos clientes saem do Top Bank. Então, é isso que a gente vai tentar reduzir, né? Tanto prever quem são os clientes mais prováveis de sair e tentar fazer alguma coisa para impedir essa saída. Então, esse que é o número para ter em mente, né? E essas são mais ou menos como é que aqueles atributos parecem, né? A distribuição. Então, a maioria deles são atributos numéricos e alguns deles são categóricos, né? Ou seja, categorias, por exemplo, essas últimas aqui, a gente pode ver se o cliente tem um cartão de crédito ou não, se ele é um membro ativo do banco ou não. Essas variáveis são categóricas. As outras são numéricas, por exemplo, a idade ou o salário da pessoa. Então, é assim que as distribuições se parecem. Dá para ver aqui, já que eu separei, né, a diferença entre azul e vermelho é que o azul são os clientes que não saíram, né, os 80% da nossa database que ficou no banco, enquanto que o vermelho são os 20% que saíram. Então, como esses números são desbalanceados, né, não é uma fração 50-50, é um pouco difícil comparar direto essas duas curvas, então acho que é mais fácil a gente olhar aqui para as curvas normalizadas. E aí dá para ver aqui rapidamente que algumas dessas distribuições desses atributos são muito úteis para a gente separar quem que é mais provável que vai sair, tem mais chance de ficar. Por exemplo, a idade aqui, né? A segunda distribuição, dá para ver que a curva azul está um pouquinho mais centrada para a esquerda, enquanto a curva vermelha é um pouquinho mais centrada para a direita. Não é uma separação enorme, mas existe. Enquanto que outras, assim, por exemplo, o tenure ou o credit score, são distribuições muito, muito parecidas, né? Então, numa primeira análise aqui, eu acho que é interessante apontar para isso, porque, pelo menos intuitivamente falando, a gente espera que esse tipo de distribuição mais diferente ajude mais na hora de fazer uma predição, enquanto que essas distribuições muito parecidas vão ajudar menos. E é algo que se concretizou no projeto aqui, então acho importante ressaltar. Gabriel, Assim. Oi. uma pergunta. Eu não entendi por que você usou a distribuição normalizada para analisar e não a original. Então, assim, não tem muito certo e errado, né? Porque é a mesma distribuição. A diferença é aqui eu estou interessado no que a gente chama de shape, né? na forma das distribuições. Enquanto aqui tem duas informações distintas, né? Tem tanto a shape, a cara da distribuição, como também a integral dela, né? Ou seja, o número total de pessoas. As duas informações estão na distribuição verdadeira. A questão é, eu não estou tão interessado no número total de pessoas, né? A gente já viu que a razão, mais ou menos, que a gente espera é 1:4, né? 20:80 é 1:4. Então, para cada 4 pessoas que ficam no nosso banco, uma sai, né? Então, essa informação eu já sei. Agora, o que eu estou querendo comparar aqui é justamente a shape, a cara das distribuições. Então, por exemplo, será que eu conseguiria achar uma distribuição que seria tão diferente que daria para ver, né? Os azuis gostam de estar nessa região aqui da distribuição, enquanto que os vermelhos gostam de estar naquela outra região. Então é o tipo de coisa que numa análise exploratória de dados dá bastante, como se fala, intuição, né? Gera bastante intuição quando a gente está avaliando esses dados. Então, quando a gente normaliza,
fica um pouco mais fácil de fazer essa comparação, porque daí eu falo, bom, não me interessa quantas pessoas exatamente tem em cada um, eu só estou interessado na cara dessas distribuições. Então, será que eu consigo ver esse tipo de coisa? Então, por exemplo, o que eu aludi aqui para a idade, né, que eu falei que a curva azul gosta de estar mais para a esquerda, enquanto a curva vermelha gosta de estar mais para a direita, é muito mais fácil de comparar aqui no 1 para 1, né, do que aqui, por exemplo. Aqui fica difícil de ver isso, né, porque como tem essa razão de 1 para 4 aqui, é difícil comparar apples to apples, né, diretamente a azul com a vermelha, enquanto que na normalizada já faz direto. Entendi. Obrigado. Essa era a minha ideia, né? Então, olhando aqui, eu apontaria para essas três. Eu acho que são três que eu espero que lá na frente elas vão ser importantes, basicamente pela discussão que a gente acabou de ter, né? A idade separa bastante, o número de produtos também é algo que parece ser bem distinto entre os clientes que entram em churn e os que não entram em churn, e o país também, né? Em particular a Alemanha é o que mais chama atenção, porque tanto para a França quanto para a Espanha os clientes tendem a ficar no banco, mas a Alemanha, na verdade, a maioria dos clientes tendem a sair, né? De novo, maioria aqui é a palavra errada, porque está normalizado, né? Mas é o primeiro país que, em fração, né, tem mais gente saindo do que mais gente ficando no banco. Então a taxa de churn é bastante alta na Alemanha. E aí os outros atributos que faltavam ali, que eram os atributos categóricos que eu comentei, né, um sim ou não, eram esses três aqui, né? Porque o país a gente já olhou ali antes. Então, a gente pode ver também se a pessoa tem um cartão de crédito com o banco, a gente tem também o gênero da pessoa e a gente tem essa variável para dizer se a pessoa é um membro ativo do banco ou não. Então, de novo, é interessante que cartão de crédito é mais ou menos a mesma história que a gente viu aqui, por exemplo, comparado com o credit score, né? São distribuições extremamente parecidas, então a gente espera que não vai ajudar muito na separação. E cartão de crédito é mais ou menos a mesma coisa. A gente vê que a taxa de churn, a taxa de clientes que têm um cartão de crédito é a mesma para clientes que entram em churn e clientes que não entram em churn. Então, ter ou não ter um cartão de crédito parece que não faz diferença entre a pessoa ficar ou sair do banco. Enquanto que o gênero da pessoa e a atividade dela, né, se é um membro ativo ou não, esses já são bem diferentes. Então, esses parecem que pode ajudar, né? As pessoas que não são membros ativos tendem a sair muito mais, né? Uma churn rate com mais de 25%, enquanto que as pessoas que são membros ativas do banco ficam, né? Elas têm um churn rate de menos de 15%. Então, é esse tipo de coisa que eu queria ressaltar aqui nessa análise exploratória antes de mergulhar mesmo no algoritmo. Então, essas duas aqui eu acho que vai ser importante. Então, quando a gente entra mais na matemática mesmo, para ver se essa intuição que eu apresentei está correta, de fato, as coisas bateram. Então, eu acabei de propor, né, cinco variáveis principais. Essas três primeiras aqui: idade, geografia, número de produtos, gênero e membro ativo. Então, eu propus essas 5. E aí, quando eu olhei para entre todos os atributos, quem que correlaciona mais com os clientes saírem ou não, deu essas 5 aqui. Então, 4 das que eu achava que tinha que dar, deu de fato. A quinta é a balance, que na minha análise inicial não estava lá, mas o número de produtos já vinha logo depois. E o balance é um caso interessante, porque o balance está muito correlacionado com a geografia. Então, é basicamente a mesma informação que a gente tem no balance, ela já está dentro da geografia. Então, não teria muito problema em jogar fora o balance aqui. Obrigado. Então, é algo... Oi. Interrompendo de novo, como é que você calculou essa correlação entre as variáveis em relação à variável resposta? Você usou algum método? Nesse caso, eu usei direto o método já fora da caixa mesmo do Pandas, né? Eu só chamei o core e pedi para ele olhar a correlação de todas contra todas. Então, para ter assim um pouco mais de segurança no resultado,
é algo que vale a pena, assim como next steps, na hora de tentar melhorar um pouco mais o modelo. Esse é um bom ponto que você está levantando, porque, como a gente viu aqui, tem algumas variáveis que são categóricas, né? Nem todas são numéricas. Então, tem que ver exatamente como é que o Pandas está calculando essa correlação das categóricas na função default dele. Eu não tenho certeza, para ser honesto, qual que é o método que ele chama. Então, seria algo que poderia confirmar. Mas foi isso que eu usei. Eu usei direto o core do Pandas para correlacionar todas contra todas. E aí eu peguei só a coluna do Exited, que é o que interessava, né? Tá, legal. Então, beleza. Agora que a gente viu mais ou menos qual que é o problema e como é que os dados se parecem e a gente tem essa ideia de que algumas variáveis provavelmente vão ser mais importantes que outras, aí eu comecei a construção dos modelos em si, né? Então eu tentei esses modelos aqui na comunidade, inclusive a gente viu outras tentativas bastante interessantes, mas eu vou discutir só essas que eu tentei inicialmente. Então, eu tentei 5 modelos, né? O Logistic Regression, só para a gente sempre ter, eu acho um ótimo modelo para a gente ter como um baseline ali, para a gente ter em mente mais ou menos como um modelo simples de machine learning funciona e qual tipo de acurácia que ele vai retornar para a gente. O Gaussian Naive Bayes, aqui também é outra coisa que seria interessante revisitar depois com mais tempo no projeto. Se eu tivesse mais tempo para trabalhar no projeto, seria interessante revisitar. A ideia aqui do Naive Bayes é que eu não mostrei aqui para não entrar em detalhes, mas eu tenho mais detalhes no backup, qualquer coisa a gente pode ir para lá depois. As variáveis não são correlacionadas, tá? A correlação das variáveis com o churn, sim, claro que eu mostrei já quais são as 5 mais correlacionadas, mas os atributos em si, a correlação entre eles é muito baixa. Então, usar algum modelo do tipo Naive Bayes eu acho que seria muito interessante, porque eles assumem que os atributos não são correlacionados, então seria bem interessante. Só que o problema aqui é que eu usei só rapidinho para chamar do sklearn no Gaussian Naive Bayes, e como a gente viu na distribuição ali, tem várias que não são gaussianas, mesmo sendo numéricas, as distribuições não são muito gaussianas, e as categóricas, por definição, não são gaussianas, né? Então, seria interessante olhar para o Naive Bayes, mas não para o gaussiano. Até teve gente aqui na comunidade que usou, né? O Nicolas falou que usou o Bernoulli e tudo mais, e funcionou legal. Então, seria algo legal para olhar. Mas então aqui eu não esperava, de fato, eu não queria trabalhar com o Gaussian Naive Bayes, porque eu sabia que não se aplicava aqui diretamente, mas eu quis rodar mesmo assim só para ver como é que dava, e até que dá resultados legais. O K-means eu também acho um algoritmo simples e bastante interpretativo, então eu acho que sempre legal quando a gente consegue achar alguma coisa com bastante interpretabilidade. E eu queria ver se eu falasse para ele, né, que tem 2 clusters aqui nos dados, um que, sem falar para ele, né, quem que churneia, quem que não churneia, mas pedir para ele achar. E os resultados foram muito bons, mas com uma variância bastante grande, então seria interessante ver também se daria para treinar melhor esse K-means para reduzir a variância. Mas o principal motivo que eu não quis também ficar com o K-means é porque eu vou mostrar daqui a 1 ou 2 slides que esse problema é muito natural, dado a estrutura do problema, que a gente trabalhe com, em vez de somente classificar os nossos clientes em vai churnear, ou seja, vai sair do banco ou não vai sair do banco, eu quero fazer isso com uma certa probabilidade. Eu quero saber qual é a probabilidade do cliente ficar e qual que é a probabilidade do cliente sair, né? Ou na verdade é a mesma, né? Uma é um menos da outra, porque é um problema binário, né? Só tem 2 opções. Então, e o K-means, ele... Só interrompendo mais uma vez, passou 30 minutos, tá? Ah, beleza. Obrigado. Valeu pelo toque. Então, o K-means é legal, e de novo, ele traz bons resultados, só que a natureza dele impede que ele não calcula probabilidades, né? Ele só fala para a gente, ó, eu acho que esse cliente vai ficar, eu acho que esse cliente vai sair, mas ele não dá probabilidades para a gente. Então, como eu quero algo com probabilidades, eu não trabalhei com K-means. Então, eu dei uma olhada mais no Random Forest e no XGBoost, que são algoritmos já bem
fundamentados assim na comunidade, né, de data science em geral. E eu preferi o XGBoost, apesar de uma performance bastante similar dos dois, que é mais ou menos esperado até pela maneira de funcionamento dos dois. Eu preferi o XGBoost pela discussão que a gente teve antes. Então, por isso que eu acho importante olhar para criar aquela intuição que a gente teve no começo, né? Aqui eu estou mostrando para vocês, por exemplo, entre esses dois algoritmos, o XGBoost em azul e o Random Forest em vermelho, quais variáveis que cada um deles acha mais importante. E aí, se vocês lembrarem, as 5 que eu chamei a atenção originalmente, o XGBoost acha que justamente essas 5 são as mais importantes. Espanha e Alemanha aqui é a mesma coisa, né? Eles só estão separados porque, em vez de colocar tudo como uma variável só país, eu separei em 3, né? E ele também gosta do balance, que é algo que a gente também já esperava, baseado naquela nossa análise da correlação entre churn e as variáveis. A gente viu que o balance de fato tinha uma grande correlação. Então, o XGBoost, ele segue exatamente essa intuição que a gente esperava da análise exploratória dos dados. Então, eu preferi ficar com ele. O Random Forest, ele gosta dessas outras variáveis, eu não tenho muita certeza do porquê, então, de novo, é outra coisa bastante interessante, se tiver mais tempo para investigar depois o porquê que o Random Forest está fazendo isso, mas eu suspeito que como eu estou usando aquele out of the box também, sem tunar, sem fazer um hyperparameter search ou coisa do tipo, ele talvez esteja overfitando em alguns ruídos. Até um dos feedbacks que eu recebi aqui no passado discutindo com o Megaroom até sugeriu, de repente, usar o Extra Trees, né, que é um modelo que eu não conhecia antes, então é algo que também, com mais tempo, seria interessante revisitar depois. Mas então, por enquanto, é por isso que eu fiquei com o XGBoost, porque ele já segue bem o que a gente esperava, que seria importante para separar os dados. Aí aqui é realmente o filé do modelo, né, o resultado final. Então, eu não vou também explicar detalhe por detalhe do que está acontecendo aqui, mas eu acho que tem 2 coisas legais para ressaltar. Primeiro, qual que é a diferença das 3 cores aqui em cada plot, né? Então, eu comecei com o modelo sem tunar, sem fazer nada, né? Pegar o modelo e aplicar, ver o que acontece. Essa é a curva vermelha nos plots, que eu estou chamando só de XGBoost. Daí, a curva azul, é o mesmo modelo, de novo, sem tunar, sem fazer nada, só que correndo só com as variáveis que a gente espera ser mais importante, ou seja, só com essas daqui que ele acha mais importante. Então, eu não estou passando para ele coisas como credit score, salário, tenure ou credit card. Então, eu estou dando menos informação para ele, por outro lado, a gente espera que seja informação que não seja tão útil assim. E, de fato, é bem interessante ver que a diferença entre vermelho e azul é mínima. Então, de fato, dá menos informação para ele, não afeta os resultados, o que é bom, porque seguindo o princípio, né, que o Megaron sempre fala para seguir o princípio da navalha de Ockham, né, basicamente, quanto mais simples, melhor. Se 2 modelos explicam a mesma coisa, vá para o mais simples, né? Então, essa é a ideia aqui. E daí, se eu pegar esse modelo mais simplificado, com menos dimensões, com menos atributos, e eu treinar ele, e eu tunar ele, melhor dizendo, né, tentar mexer nos parâmetros deles para melhorar o máximo que eu conseguir a performance desse modelo, eu tenho a curva preta. Então, a curva preta é o meu resultado final, né? Então, essa é a diferença das cores. Então, basicamente, a curva preta é o final. E aí, a diferença dos 3 plots, só para passar rapidinho por elas, nesse da esquerda em cima, eu estou plotando a taxa verdadeira de churn para cada grupo da minha probabilidade prevista, né, pelo modelo. Ou seja, lembra que eu falei que eu queria um modelo que me desse probabilidades em vez de me dar uma classe direto, né? Então eu não quero saber diretamente ficou ou não ficou no banco, eu quero saber qual é a chance dele sair. Então, se eu plotar essa chance aqui, esses caras aqui, por exemplo, esses clientes que têm uma chance maior do que 90% de sair, em geral, eu acerto muito esses caras. Dos clientes que eu falo, ó, tem uma chance dele sair maior de 90%, 80% das vezes, mais de 80%, né, eu tô certo. O modelo tá acertando. Enquanto que, quanto menor essa probabilidade, né, 80%, por exemplo, aí só 40 e poucos por cento das vezes eu tô certo. Então, faz sentido, né? É algo... A gente quer ver essa curva crescente. Quanto mais confiante está o modelo, de fato, mais correto ele tá. E aí a gente pode meio que traduzir essa informação de outra forma, com essa curva de ganhos acumulados,
que também já é bastante comum, dependendo do problema. E nesse caso, é uma curva muito, muito útil para a gente, porque é aqui que o problema é bastante interessante, né? Por que eu quero probabilidades e eu não quero classes diretamente? Eu quero probabilidades porque não vai dar para a gente, dos clientes que a gente sabe que vai sair, ou que o modelo acha que vai sair, não vai ter como eu adereçar todos esses clientes, né? Endereçar, acho em português, né? Então, tem uns que eu falo, bom, eu vou tentar salvar, vou tentar fazer alguma coisa para fazer esse cliente, mas eu não vou conseguir fazer isso com todos, porque são muitos clientes. Então, é um candidato ótimo aqui para a gente usar uma certa preferência, né? Um ranqueamento de clientes para dar prioridade. Então, eu vou priorizar alguns clientes vou favorecer alguns clientes em relação a outros, porque eu acho que eu consigo fazer esse cliente ficar, né? Então, essa curva de ganhos cumulativos está me falando isso. Então, no eixo Y, por exemplo, eu sei qual a proporção dos clientes que vão sair em relação à proporção da sample, né, da minha database total dos clientes. Então, por exemplo, só para explicar aqui, se eu olhar para 20% aqui, eu falo, se eu pegar 20% dos meus clientes, e lembrando também algo que eu não falei, né? Primeiro eu tenho que ranquear a minha database na probabilidade que eu acho que eles vão sair ou ficar. Então, os clientes que eu acho que vão sair do banco, eu coloco primeiro. Os que têm uma alta probabilidade eu coloco primeiro. Então, se eu olhar para os 20% primeiro da minha database, por exemplo, eu vejo que eu já estou pegando 60% de todos os que de fato vão sair do banco. E com 40% da minha database, eu já pego mais de 80% dos clientes que de fato vão sair do banco. Então, eu consigo priorizar rápido. Em vez de ter que olhar para todo mundo, eu posso olhar só para 20% ou 40%, dependendo de quantos que eu vou conseguir endereçar. E já vou estar olhando para a maioria dos clientes que de fato vão sair. Por isso que essa curva é tão útil para a gente. E essa curva de baixo é basicamente a mesma coisa, é só a razão entre a curva do nosso modelo e o modelo aleatório. Então, se a gente não tivesse machine learning, né? Então, se esse problema tivesse ocorrendo há 70 anos atrás, as pessoas ainda não pensaram muito nesse problema, então elas falam, putz, tem gente saindo do meu banco. Eu consigo oferecer alguma coisa para eles ficarem, mas eu não sei quem que vai ficar, quem que não vai ficar. O máximo que eu consigo fazer é na sorte, né? Então, eu posso chutar, esse vai ficar, esse não vai, esse vai ficar, esse não vai. Então, esse modelo aleatório seria essa linha diagonal aqui. E o nosso modelo é essa linha curvada. Então, a razão entre os dois, né, quão melhor o meu modelo é do que esse modelo aleatório, é essa curva aqui de baixo. Então, quanto mais alta, melhor. Então, a gente começa bastante alto, porque a gente começa acertando bastante. Se eu olho para aqueles clientes que têm muita probabilidade de sair, que são esses caras aqui com mais de 90%, 80%, e depois a gente começa a ficar perto do modelo aleatório, que é natural, porque aí eu já estou olhando para os clientes que têm baixa probabilidade de sair, aí eu estou basicamente igual ao aleatório. Então, esse foi o resultado do modelo. Acho que eu vou passar aqui também, não tem muito por que perder muito tempo com isso, mas só para mostrar que, de fato, o modelo está separando bem os clientes entre churn e não churn quando a gente olha para essa probabilidade, né? Então, quando o modelo acha que o cliente vai sair com mais de 60%, né? Ele é confiante com mais de 60%, de fato tem mais vermelhos ali do que azuis naquela região, o que é algo desejável, né? A gente quer isso. Eu acabei escolhendo o ponto 7, mas aí é detalhe, não vou perder muito tempo. Eu acho que o que vale a pena aqui falar é o seguinte: então, ótimo, era um problema de classificação que a gente tinha que classificar. Então, o primeiro desafio do TopBank a gente resolveu, que era, será que a gente consegue prever quem são os clientes que vai sair? Sim, a gente consegue fazer isso de forma bem legal. Agora, o segundo problema que a gente estava interessado, o segundo desafio é, será que tem alguma coisa que a gente pode fazer para fazer com que eles não saiam, né? E esse que é o problema, na verdade, bem interessante aqui. Então, eu fiz duas hipóteses aqui. Gabriel, Oi. só em relação ao tempo, faltam 20 minutos, tá? Tá, obrigado. Então, eu acho que já estou entrando aqui no final. Obrigado, Miguel. Então, eu fiz duas hipóteses e acho que vale a pena discutir mais a hipótese realista, porque é o que
é o que eu espero que seja mais perto da realidade, né? Aqui é um dos principais coisas que vale a pena mostrar um risco da hipótese que eu estou tomando, como a gente apontou no começo, né? Infelizmente, a gente não tem dados de promoções anteriores, promoções ou qualquer tipo de interação com os clientes, né, do banco com os clientes, para de repente fazer com que eles fiquem no banco ou para dar essa customer experience melhor para eles, né? Então, o que a gente fez é a gente assumiu esse cenário e aí, mas de novo, idealmente seria bom fazer isso aqui baseado em dados, né, que infelizmente a gente não tem. Então, esse cenário realista que eu estou assumindo é o seguinte: se o meu modelo acha que a pessoa vai sair com mais de 99% de chance, não tem o que eu fazer, essa pessoa vai sair mesmo. Então, eu não vou tentar, de novo, naquela ideia de priorizar clientes, eu não vou dar uma prioridade alta para esse cliente, eu só vou tentar fazer alguma coisa se realmente eu tiver recursos para isso. Mas, a princípio, eu não vou olhar para esses clientes, porque a chance é muito alta. Não tem muito que o banco possa oferecer para eles ficarem. Enquanto que aqueles que... bom, e essa a hipótese aqui nasceu, né, de repente, o time de marketing, por exemplo, falou para a gente, ó, a gente não tem esses dados que você quer, mas a gente acha que se a gente der algum incentivo, por exemplo, dar um gift card para a pessoa ali no cartão de crédito dela, alguma coisa, isso pode fazer com que a pessoa fique. Então, baseado nessa ideia, se o modelo acha que a pessoa vai sair, mas não é uma probabilidade tão alta quanto 99%, algo entre 95% e 99%, a gente acha que consegue fazer com que o cliente fique, mas só se eu der um gift card de pelo menos $200 para ela, um valor mais alto. Enquanto que para probabilidades menores eu posso dar um valor mais baixo, né, de um gift card de $100 ou de repente $50 ou euros, né, já que a gente está na Europa, para fazer a pessoa ficar. Então, por exemplo, qualquer cliente com menos de 90% de chance de sair, de acordo com o modelo, um gift card de 50 euros faria com que a pessoa fique. E aí a segunda hipótese que eu estou fazendo aqui é que a taxa de efetividade aqui desse gift card é 100%, né? Ou seja, se eu der um gift card para a pessoa, ela de fato vai ficar no Top Bank, que é uma hipótese bastante agressiva, né? Seria bom se a gente revisitasse ela também. Então, é um dos riscos que a gente está correndo aqui. Mas o que é interessante aqui, o desafio que a gente tem na mão agora é basicamente aquilo que eu aludi antes. Se eu pudesse tratar todos os clientes iguais, eu não me interessaria muito a probabilidade deles. Eu só estou interessado em saber, será que ele vai ficar ou será que ele vai sair? E se ele vai ficar, eu dou um gift card para ele. Se ele vai sair, eu não dou, porque ele já vai ficar mesmo, não preciso fazer nada. Isso seria ótimo se não fosse caro demais. Então, como a gente viu, a gente tem 10 mil clientes e mais ou menos 20%, então 2 mil desses clientes vão sair. Só que se eu tiver que dar 2 mil gift cards, eu gastaria muito dinheiro, né? 2 mil gift cards de 100, por exemplo, seria 200 mil euros que eu teria que gastar. Então, eu não tenho esse dinheiro, né? O time do financeiro deu ali para a gente um constraint, um budget máximo para a gente trabalhar de 10 mil. Então, dado que eu só tenho 10 mil euros e 2 mil clientes provavelmente vão deixar o banco, como é que eu priorizo esses clientes? Quem são os clientes agora que eu vou tentar reter? Né? Então, esse é o problema que a gente tem. Então, agora a gente tem um modelo que sabe quem que vai sair, ou pelo menos consegue prever quem que vai sair, quem que vai ficar. A gente sabe como fazer como prevenir isso, né? Sabe como fazer com que eles fiquem no Top Bank, dando esse gift card para eles. Mas agora, como é que a gente escolhe esses clientes? Para quem que eu vou dar os gift cards, dado que eu não tenho gift card o suficiente para dar para todos eles? Então, quem que eu vou priorizar aqui? Então, esse é o problema que a gente quer resolver. E aí a solução que é interessante aqui, que eu trouxe para o problema, é uma solução já bem famosa na área de ciência da computação, que é o problema da mochila que eles falam, né? Então, imagina que a gente tem vários produtos que a gente quer carregar na nossa mochila, só que esses produtos pesam, né? Então, aqui a gente tem um exemplo aqui de 12 quilos, 2 quilos, 4 quilos, 1 quilo, por aí vai. E eu só consigo carregar no máximo X quilos. Nesse caso aqui, por exemplo, 15. Minha mochila só carrega 15, mas eu tenho muita coisa para carregar. Então, eu não vou conseguir carregar tudo. Quem
quais são os melhores produtos, qual é a melhor combinação de todas as combinações possíveis de produtos, qual é a que maximiza o preço aqui nesse caso. Então esse problema é bastante útil para a gente, porque é exatamente o problema que a gente quer resolver no Top Bank, né? Os clientes têm valores, que é basicamente quantos que eles trazem para o banco. Então a gente viu lá no começo que eles trazem uma porcentagem do salário deles, né? Então eu vou querer priorizar os que me trazem mais. Clientes com maior salário trazem um maior retorno para o banco, então eu quero dar uma prioridade para eles. Por outro lado, eu não posso ser tão ingênuo assim, porque os clientes têm salários, têm valores diferentes, mas eles também têm pesos diferentes. Nesse caso, o peso de cada um é o gift card que eu tenho que dar para ele. Então, de repente, um cliente que tem um salário um pouquinho maior que outro, mas eu tenho que dar um gift card para ele de 200, é melhor eu dar o gift card de 50 para ele, para o outro, aliás, desculpa, e eu vou receber mais valor, né, que é o ROI, né, o retorno no meu investimento. Então, quanto que eu tenho que investir e quanto que eu vou receber de retorno nesse investimento. Então, eu quero achar essa combinação, a combinação de clientes que maximiza esse meu retorno. Então, se eu aplicar esse knapsack problem aqui, né, e em particular é o que eles chamam de zero one knapsack problem, porque ou a gente dá o gift card ou não, ou seja, ou a gente tenta reter o cliente ou não tem como, porque existem outras variações que também não vou entrar aqui. Então, se eu aplicar aqui, aí sim eu tenho uma solução total. Então, essa é a solução do problema que eu gostaria de apresentar. Então, o algoritmo de machine learning para prever quem são os clientes com maior probabilidade para sair ou não. Dado que eu sei esses clientes agora e eu também sei o que eu posso fazer para tentar prevenir que eles saiam, então eu preciso de uma maneira ótima, né, uma maneira esperta aqui para escolher quais dos clientes, dentre os clientes que meu modelo acha que vão sair, quem que eu vou tentar dar um gift card para fazer com que ele fique, né? E então aqui tá os resultados que essa abordagem obteve, né? Então, se a gente não fizesse nada, né, o estado atual do Top Bank é o primeiro ponto ali, a entrada total, antes que nenhum cliente saia, são quase 190 milhões de euros. E a turma que vai sair representa quase 40 milhões de euros. Então, 20% da entrada total vai sair esse ano. Então, como eu disse antes, né, se eu aleatoriamente distribuir gift cards sem saber quem vai sair, quem não vai saber, porque eu não tenho modelo nenhum, não tenho ideia nenhuma, eu só consigo reter uma porcentagem muito, muito pequena desses clientes, né? Menos de 1% do revenue, né, da receita que tá saindo, eu vou conseguir salvar. Enquanto que se a gente fizer o modelo que eu apresentei, né, usar um algoritmo de machine learning mais essa escolha ótima, a gente consegue manter mais de 14% dessa receita comparado com menos de 1%. E eu só não consigo prever mais porque a gente teve aquele constraint lá, aquele budget de 10 mil euros. Se a gente conseguir, de repente, dar mais gift cards, a gente consegue com certeza retornar ou reter até mais desses 20% que estão deixando o banco. Então, esse resultado aqui de mais de 20 vezes melhor do que o modelo aleatório, a gente conseguiu isso através dessa combinação do uso de machine learning mais uma escolha inteligente de otimização dos clientes. Então, agora a gente consegue reter bastante dos clientes que estavam saindo. E eu vou terminar aqui só mostrando coisas que dá para melhorar aqui, alguns próximos passos que seriam interessantes se o Top Bank resolver ficar com a gente, né, e de repente estender o nosso contrato aqui para melhorar um pouco esse projeto. Acho que seria muito interessante ver se eles conseguem dar para a gente dados promocionais do passado, para ver se a gente consegue garantir melhor esse cenário realista que eu propus, né? De repente ajustar as probabilidades, ver se está tudo direitinho ali, ou como que a gente vai ter que ajustar o nosso modelo para isso. Também acho que dá para melhorar um pouco o modelo, a gente já discutiu isso durante a apresentação, alguns lugares que dá para tunar melhor, outros modelos que foram levantados pelo nosso time aqui que não foram testados aqui por enquanto nessa apresentação. Mais dados também sempre ajuda, né? De repente, se o Top Bank der mais dados para a gente do que só esses 10 mil clientes iniciais. E alguns probleminhas também no dataset, algumas coisas que a gente viu que provavelmente, que eu não discuti muito aqui, mas provavelmente alguns clientes, os dados deles estão incompletos ou
não tá muito coerente com o resto. Então seria interessante limpar um pouco melhor esses dados e ver qual que é o efeito que eles trazem. Mas, do contrário, é isso que eu queria apresentar.